Olá, pessoal, bem-vindos à nossa live das 19h07 da noite. Eu sou a Vânia Dalbello. Hoje, especificamente, eu quero trazer para vocês um assunto extremamente importante. 3 fatores que podem aumentar o seu faturamento com o Pilates for Kids, né? Então, como que você pode aumentar o seu faturamento em mais de 50%? Como que você pode se dar conta disso? Né? Como que isso realmente vai impactar os seus resultados e o resultado das pessoas? Que você pode estar ajudando ou pode estar contribuindo nesse momento também. Então, é isso que a gente vai falar, esses 3 fatores, para que você possa, sim, aprender a anotar e realmente se dar conta se você realmente tem essa facilidade ou essas coisas para estar melhorando a cada dia. Então, o primeiro fator que eu quero que você realmente se dê conta, e quanto antes, quando que eu observo? Às vezes as pessoas me perguntam, tá, Vânia, mas quando que eu observo esses fatores? Quanto antes você souber o que olhar, melhor vai ser os seus resultados. Melhor você vai se dar conta lá na frente. Melhor vai ser os seus ganhos, melhor vai ser o seu tempo, né? Então, a energia tanto emocional quanto a energia de tempo, né? Facilita para você quando você sabe alguns fatores. Então, é por isso que você tem que saber o quanto antes, né? Então, eu quero realmente que você pegue papel e caneta e que você realmente anote, porque realmente o método P4K ele pode aumentar o seu faturamento e é extremamente importante que você entenda isso e que você também analise aonde você está inserido hoje, se isso consta onde você está, porque se isso não constar, é muito provável que não vai ter um ganho de faturamento aonde você está também. Vamos lá, gente? Então, primeiro passo que eu quero que vocês entendam é, você precisa observar se o trabalho que você está fazendo, se o trabalho que você está propondo, ele é algo que as pessoas querem esse trabalho, né? Ou então, que elas querem, que elas necessitam também e que o mundo esteja migrando para isso, né? Então, muitas coisas, às vezes a gente diz, mas a gente nem sabe se as crianças vão querer trabalhar com Pilates, a gente nem sabe se isso vai funcionar. Isso aconteceu, gente, quando o Uber chegou, né? Quando o Uber chegou, as pessoas diziam, imagina, não vai funcionar o Uber, imagina, quem é que vai querer usar o Uber? Foi que hoje em dia praticamente todo mundo tem um aplicativo baixado no seu celular, ele praticamente exterminou com uma classe, né, que se trabalhava, acabou prejudicando e vindo a substituir o pessoal dos táxis, foi também numa linha de pessoas que usavam muito meio de transporte público, e aí realmente veio com força total, e a gente sabe que é muito improvável que ele não permaneça por muitos anos. Então, a gente precisa entender que as coisas elas vão estar indo para um sentido, né? Quando realmente você percebe que, nossa, esse trabalho, eu percebo que ele é fundamental, eu percebo que ele tem sequência, eu entendo por que a necessidade de se trabalhar com a criança, eu entendo que realmente é um trabalho que as pessoas precisam, que as famílias necessitam. Então, quando você vai ir para alguma área de atuação, você precisa saber se o que você faz tem busca, se tem necessidade, se as pessoas querem o que você está propondo, se elas querem e se elas vão te pagar para você fazer aquilo. Né? Então, esse é o primeiro ponto e é extremamente importante que você se dê conta agora. Exemplo, Vânia, de coisas que não são buscadas. Por exemplo, hoje é muito incomum alguém procurar um curso de datilografia. Algo que era comum. Eu fiz curso de datilografia. Então, hoje, quem vende cursos, por exemplo, de datilografia, o professor que ensinava datilografia, é muito improvável que as pessoas busquem isso. Então, você precisa se dar conta do que você faz, se realmente existe uma busca daquilo, se é uma necessidade das pessoas terem aquilo, se as pessoas vão querer ter aquele trabalho com você, e aí você vai ter clareza se tem realmente essa busca ou se não tem essa busca. Não queira vender. A gente diz vender no sentido de oferecer um trabalho, né? Não queira vender o seu trabalho para quem não quer comprar. Não queira oferecer, por exemplo, Pilates para criança, para idoso, que na realidade não é o nicho que você tem que oferecer, é o nicho que você tem que entrar. Então, você precisa ter muito claro na sua cabeça, nesse primeiro momento, o que as pessoas precisam e querem.
O que eu faço hoje? Existe essa busca, essa demanda de pessoas buscando? E aí você vai saber se aquilo que você vai fazer realmente tem uma tendência a ter um aumento, né? Então, eu dei o exemplo do Uber, tem outro exemplo também que é a questão online, que é o ensino à distância, que é algo que já era uma tendência e a partir desse ano, do ano passado e desse ano, ficou ainda mais visível o quanto as pessoas estão entendendo que o ensinamento online ele tem o mesmo benefício do que o presencial, às vezes até mais contato. Então, você precisa realmente ter clareza de que o mundo vem mudando, as necessidades vêm mudando e você precisa estar atento a essas novas mudanças em que a gente vem passando. Então, é muito importante que você realmente esteja atenta a essas novas tendências, tá? Então, esse é o primeiro fator que eu quero que você realmente anote, que você realmente possa estar analisando. Poxa, o que eu faço hoje? Tem uma busca? É necessário? Tem essa necessidade? Ou é algo que as pessoas até buscam, mas não é tão necessário, a pessoa pode ficar sem, né? Então, essas coisas a gente tem que estar muito atento, tá? Segundo ponto, segundo fator que é importante você entender. O que você vai fazer? O que você vai trabalhar? E eu vou realmente entrar na questão do Pilates para criança. Ele tem como ser aumentado a quantidade de trabalho ou a quantidade de pessoas a serem atendidas? Por exemplo, no estúdio tradicional, onde você trabalha mais tradicionalmente, a gente sabe que as pessoas trabalham com 1 ou 2 alunos. E isso é uma regra, e as pessoas normalmente tentam, às vezes, aumentar a quantidade de aparelhagem, aumentar a quantidade de profissionais, mas basicamente não tem uma escala maior de pessoas, né? Então, o que acontece? O método tradicional do Pilates ele não tem o que a gente chama de escalabilidade. O que é escalabilidade? É poder escalar os seus ganhos. Isso quer dizer o quê? O teu tempo, ele pode ser o mesmo, porém o seu resultado, os seus ganhos podem ser X vezes maiores, porque você consegue colocar mais pessoas. Imagine a seguinte situação. Você está lá dando uma aula. Você pode dar aula para uma pessoa, você pode dar aula para 3 pessoas, você pode dar aula para 10 pessoas. O seu tempo realmente é o mesmo. Você vai dar 1 hora, por exemplo, de aula. Mas o que você pode estar faturando vai variar. O valor que você fatura para trabalhar com uma pessoa é diferente do que você, teoricamente, teria para 3 e do que você vai ter para 10. Então, você precisa entender que quando você quer ter um aumento de faturamento, essa regra tem que estar com você. Porque você realmente tem que entender como aumentar. Como que eu aumento? Quando você consegue mexer em algumas variáveis. E as variáveis que você pode mexer são poucas. São valores, são quantidade de horas e são quantidade de pessoas. Quantidade o valor, no caso, nem sempre você pode ficar mexendo. Às vezes você tem que estar realmente mexendo pouco, porque economia às vezes complica. Então, é um fator que não dá para mexer tanto. A quantidade de horas, a gente tem 24 horas. Mais do que isso, não tem como você trabalhar. Né? Mais do que, sei lá, 18 horas, eu acredito que seja o máximo de horários que as pessoas tendem a trabalhar, né? Que trabalha no lugar, aí trabalha em casa, faz outras coisas. E aí tem pessoas que trabalham até 18 horas. Né? Então, mais do que isso, você não consegue fazer. Porque você precisa dormir, você precisa descansar. Então, você chega num start que não passa. Mas a quantidade de pessoas serem trabalhadas, essa é a única variável que você consegue realmente mexer. E quando você entender isso, as coisas vão fazer sentido para você, porque você consegue identificar. Poxa, isso que eu estou fazendo hoje, eu poderia fazer com mais quantidade de alunos ou poderia fazer para mais pessoas simultaneamente? Se a resposta for não, não é escalável. Aquilo que você está fazendo hoje não é escalável. Agora, se a resposta for sim, é escalável. E aí é que você tem que botar uma estrelinha, né? Como eu digo para as crianças, estrelinha de brilho, porque isso brilha, né? Isso te dá uma possibilidade de ter um aumento do seu próprio trabalho, tá? Então, o seu trabalho rende mais porque você trabalha com quantidade de pessoas.
tá? Então, escalabilidade é simples de se entender. E é simples porque a grande maioria, e isso eu falo, inclusive vocês sabem que eu realmente estou em grupos de masterminds, eu realmente convivo com pessoas que trazem essas realidades, principalmente na questão de negócios. Então, é importante que nós entendamos. E a gente não aprende na faculdade, né? A gente que é da área da saúde, fisioterapeutas, educadores físicos, profissionais de pilates, enfim, a gente não aprende a pensar dessa maneira na faculdade, principalmente na faculdade, não é ensinado. Nós precisamos buscar. E eu realmente fui buscar. E a busca que eu encontrei e as buscas que está se chegando, principalmente na atualidade, é que as maiores empresas, elas não investem em negócios que não tenham escala, tá? O que é escala? Que possa aumentar, que possa crescer, né? Então, você precisa entender se onde você está tem escala, se não tiver, você realmente está fadado a ficar naquele patamar, realmente. Por que eu também falo isso? Porque eu tenho um estúdio tradicional, eu tenho ele paralelo, eu realmente não dou aula lá, mas eu tenho o negócio que gira lá. Ele dá uma rentabilidade? Dá, mas ele é engessado, ele é um negócio engessado. Ele não consegue dar muito mais daquilo que ele já vem dando. Então, quando eu entendi que o modelo de negócio do Pilates tradicional, ele é X, Y, mais do que isso você não consegue. Como é que eu aumento o meu faturamento quando eu já tenho todos os horários preenchidos? Não tem mais como você aumentar. Vânia, você pode colocar mais uma pessoa, mas não esqueça, colocar mais uma pessoa não quer dizer que dobre os seus ganhos, porque tem custo e nem sempre dobrar a quantidade de pessoas trabalhando, ou então as pessoas pensam, eu vou fazer uma filial, né, do meu próprio negócio, vai ser o dobro do valor. Né? Então, aí é que, às vezes, muitos profissionais da área da saúde acabam realmente tendo que fechar os seus negócios, porque essa estrutura não é tenho um, vou abrir mais um, vai dar dois. Não, você tem um, você abre mais um, vai dar mais um e meio, mas os custos aqui são elevados. Então, você precisa entender a estrutura que realmente rege o que a gente trabalha. Você precisa trabalhar com inteligência referente ao seu trabalho, ao seu tempo. Você precisa ser valorizado pelo seu tempo. E nem todos os negócios podem. Quem é fisioterapeuta normalmente tem que trabalhar com um paciente por vez. Tem que fazer um trabalho individualizado. Como que aumenta o faturamento? Você pode cobrar muito bem a sua hora, mas ele chega um ponto que você não consegue mais. Então, comece a olhar as coisas, por mais que seja praticamente... Então, por mais que seja complicado o que vem acontecendo, vocês realmente precisam entender, poxa, isso é algo que eu vi que não tem possibilidades. Então, esteja atento, realmente olhe as coisas como elas são. Não fique, a gente às vezes faz assim, né? Faz de conta que não tô vendo nada, né? Mas agora eu já tô nesse negócio, eu já estudei tanto, já fiz... Poxa, gente, às vezes você tem que ter coragem de se dar conta de que você mexe em algumas variáveis e muda a sua vida. A maioria nossa da área da saúde, eu falo porque eu realmente vim e sou da área da saúde, vindo de situações de que a gente acaba trabalhando muitas horas para se manter, para chegar às vezes no começo do ano e pegar as contas que chega, né, janeiro ali com IPTU, IPVA, e você olhar assim, meu Deus, não vou conseguir pagar porque janeiro e fevereiro para a área da saúde é terrível. As pessoas saem de férias, elas saem dos estúdios, elas saem da clínica, e aí realmente complica. Então, pare realmente e analise como você pode render mais, faturar mais, de uma maneira que realmente faça sentido. Né? Eu estou explicando por que eu falo para vocês que você pode aumentar em 50%. E 50% é o que é comum dos meus alunos conseguirem. A grande maioria dobra os valores. Então, você precisa entender que isso é uma possibilidade concreta quando você tem um método adequado para fazer isso. Você não pode simplesmente chegar, então já que a Vânia falou que eu tenho que aumentar a quantidade de alunos,
Eu vou chegar no meu estúdio amanhã, quinta-feira, e vou dizer assim, a partir de agora eu não trabalho mais só com 2, vou trabalhar com 5. Primeiramente, que os seus próprios alunos já não aceitam. Segundo, que fica inviável, porque a estrutura de trabalho do Pilates tradicional, ela é diferente da estrutura que a gente trabalha com o P4K. A metodologia é outra, a estrutura é outra. O método, ele realmente está adaptado à criança. E isso você tem que ter claramente na sua cabeça. Entenderam, gente? Então, sempre procure e olhe e analise e verifique se o que você está fazendo hoje, aquilo que você realmente tem de trabalho, se isso realmente está te trazendo a possibilidade de ter aumentos de faturamento. E aí você vai realmente decidir e definir se aquilo é coerente ou se aquilo não é coerente, certo? E vamos então para o terceiro fator, né? Então, eu ainda quero que você realmente se dê conta de vários outros fatores, mas tem vários outros, tá? Inclusive, dentro da jornada, eu vou entrar mais a fundo em cada um deles, para que você também possa ter mais clareza sobre eles, tá? Mas eu quero trazer hoje os 3 que eu acredito ser realmente fundamentais, tá? Um deles é você realmente entender. Quando você faz um trabalho que é mais direcionado à saúde, à saúde, ao entendimento, ao ensinamento de algumas coisas, o que a gente percebe? Os alunos, eles têm um ciclo que eles ficam com você. Normalmente, eles ficam... É muito esporádico alunos passarem mais do que 10 anos fazendo alguma atividade específica com o mesmo profissional no mesmo lugar. A tendência das pessoas é estar com você em torno de 5 anos, por aí, no máximo, tá? Quando você entende isso, que o período de trabalho com a mesma pessoa é em torno disso, uma das coisas fica muito fácil de você enxergar. Quanto mais pessoas estiverem entrando novas, né, nesse ciclo, mais pessoas, né, você vai ter para se trabalhar, e se sair uma ou duas, não vai prejudicar o seu negócio. Quando a gente trabalha com criança, a gente entende que a criança, ela vem crescendo, né? Então, a gente sabe que a criança ela cresce, ela se desenvolve, ela vem ficando mais velha. Então, é importante que você se dê conta também disso, tá? Por quê? Quando você entender que você pode pegar uma criança com tal idade e ir trabalhando com ela até X idade, você consegue perceber que você vai ter uma quantidade de anos com essa criança, às vezes maior do que o comum de um adulto. Por quê, gente? O adulto, ele tende a querer coisas novas. E, às vezes, dependendo do profissional, ele não consegue entregar tantas coisas novas. Já a criança, né, ela já consegue entender que, mesmo que você repita algumas coisas, ela está diferente. O que ela entendia há 1 ano atrás é diferente do que ela entende hoje. Então, por mais que você repita as coisas, o entendimento dela, a capacidade cognitiva de assimilar outras coisas vão ser diferentes. Isso é totalmente diferente do que você comparar com um adulto. Um adulto, ele consegue entender o que você explicar hoje, e se você explicar a mesma coisa daqui 2 anos, ele vai ter o mesmo entendimento. A criança não. Então, quando você enxerga que trabalhar com um público que se renova e também que sempre está vindo novo, né? Então, você sempre tem criança nova entrando. Você sempre vai ter criança, ela ainda não pode entrar, ela ainda não pode, mas o ano que vem ela pode vir, aí ela vem. E essa criança vai com você por mais anos até realmente ela estar pronta para ir para o Pilates adulto. No caso, né? Você faz uma transição da criança até o adulto. Você leva essa criança até o momento que você pode levar ela para fazer um trabalho direcionado no próprio Pilates tradicional, se for o caso, né? Então, você precisa entender que esse caminho que nos leva realmente de estar trabalhando com um público que ele realmente está sempre se renovando, né? Sempre se renova. Cada ano, e isso eu falo para vocês, porque cada ano que eu chego na escola, ou que eu começo um ano novo, né, com as turmas novas, é novo.
Por mais que algumas crianças sejam as mesmas do ano anterior, a cabeça dela é diferente. Eles mudaram, eles cresceram, eles podem fazer coisas diferentes, mais difíceis. E é aí que você realmente cativa essa criança. Porque ela vai ter possibilidades de estar crescendo, melhorando e dificultando. Então, um ponto extremamente importante que muitas vezes você pode não ter se dado conta é de que a criança ela vai estar passando, né, as fases. Diferente do adulto, que ele entra na fase e ele permanece numa fase adulta até a melhor idade, né, que a gente já começa a falar como um idoso. Então, é muitos anos da vida dessa pessoa que ela não tem tantas mudanças, né? O desenvolvimento dela está maduro, ela realmente chegou ao auge do que ela poderia desenvolver na questão motora, ela vai melhorar os movimentos pela repetição? Vai e deve melhorar. Agora, é bem diferente do que você pegar a criança. É bem diferente do entusiasmo da criança. É bem diferente da maneira como a criança chega para você e ela lembra, inclusive, de algumas atividades que você fez anos anteriores e ela diz, nossa, prof, mas parecia que era tão difícil, isso agora está mais tão fácil, parecia que isso realmente ia complicar e agora eu percebo que não, que está mais fácil. Por quê? Porque ela amadureceu, porque ela desenvolveu, porque ela cresceu, porque ela está se tornando mais maduro. E ao mesmo tempo que aquela criança que você pegou lá com 6 anos, com 5 anos, hoje está com 7, 8, está entrando outra criança lá com 5, 6 anos. E aí a bola gira e a quantidade continua, o ciclo permanece e ele continua. E você pode continuar fazendo o quê? As mesmas atividades, porque quem muda? As crianças. Diferente de quando você trabalha com o mesmo público, e aí você tem que ficar reciclando todo o tempo, cada ano. Ah, eu preciso fazer reciclagem, eu preciso fazer outro curso, eu preciso aprender diferente, eu preciso inovar. Os meus alunos estão reclamando, os meus alunos falam que olham no Instagram e eles olham, o estúdio tal está fazendo uns exercícios e ele quer testar. E aí você, às vezes, se sente culpado. Porque o método já foi criado. Joseph já fez o método, ele deu o que tem que ser feito, ele explicou como deveria ser feito, ele ensinou o que tem que ser feito. Só que se você, muitas vezes, ficar muitos anos trabalhando da mesma maneira, sem inovar, sem aprender algumas coisas novas, sem realmente proporcionar para esses alunos, é muito improvável que eles fiquem muitos anos. É muito improvável. Tem os fora da curva, como a gente chama, tem e sempre vai existir. Mas você tem que enxergar qual é a maioria. O que a maioria faz? Porque é aí que você vai ir naquilo que as pessoas também querem, que foi o primeiro fator. Entenderam, gente? Então, esses 3 fatores, eles realmente vão te dar muita clareza quando você estiver fazendo algo, quando você estiver pensando em começar algo diferente. Porque eles vão te dar um norte. Isso está acontecendo? Isso acontece comigo? Acontece. Então, pode ser um ponto positivo. Ah, isso não acontece, então é um ponto negativo. Eu trabalho com algo que não é necessário, que as pessoas buscam só quando se machucam, por exemplo. Ah, Vânia, tem muita gente que se machuca, tem uma demanda enorme. Tem, mas não é uma busca, às vezes, pelo querer fazer, né? Então, nós precisamos entender que as pessoas mudam, as tendências mudam, as necessidades mudam, e você vai ficar fazendo a mesma coisa sempre. Qual é a tendência? Que você realmente fique para trás, que você realmente seja trocado por um outro profissional, que as pessoas busquem alguém que realmente está entendendo que inovação é necessário. Para aquele profissional que se deu conta que tem que estar adequado com o mundo que a gente vive, com as necessidades que o mundo hoje necessita. O que se fazia com crianças há 10 anos atrás não se faz mais hoje. A nossa realidade como criança é totalmente diferente da realidade das crianças de hoje. Aquilo que era bom, prazeroso e que realmente era benéfico para nós, hoje não se faz mais com as crianças. O que nós gostávamos de fazer é ficar na rua até tarde da noite, né, brincando com os vizinhos, correndo, subindo em árvore, fazendo diversas atividades. Hoje é muito incomum. Onde a gente enxerga esse tipo de realidade? Nas periferias.
Mas o público que te busca não é da periferia. O público que te busca é da classe média, classe alta. Então, eles não podem mais fazer esse trabalho, mas você pode proporcionar um trabalho similar, que volte a trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, que volte a incentivar aquilo que aquelas crianças precisam ser incentivadas, que você proporcione a essas crianças esse prazer e essa alegria que muitas vezes nós tínhamos quando nós brincávamos na rua, quando nós estávamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, enfim, e que hoje é muito incomum. Então, o mundo mudou, as coisas mudaram, as crianças mudaram, e mudaram muito, gente. E mudaram muito, e a revolução tecnológica está batendo na porta. Quem não se der conta vai ser engolido. Entenderam que eu quero que vocês realmente se dêem conta que você precisa estar à frente. Ah, Vânia, eu não vejo ninguém fazendo ainda, mas você já está vendo. Eu já estou te dizendo, você está aqui na live comigo ou vai ver esse vídeo depois. Então, você precisa se dar conta de que, poxa, é verdade o que a Vânia está falando, é a realidade. A criança precisa, ela vive num mundo diferente, a gente percebe o quanto está aumentando o índice de problemas posturais, de dores nas costas. Nunca foi tão buscado na internet dor nas costas. Nunca foi tão buscado. Inclusive, saiu reportagens, saiu pessoas comentando, inclusive, sobre essa busca de tantas pessoas. O que isso te mostra? Que já está aí um problema instaurado na sociedade. Já está aí, e se nada for feito, ele vai aumentar cada vez mais. O que nos resta realmente fazer é ir na origem do problema. Aonde é a origem do problema? Na criança. Da onde começa? Da criança. Da onde começam os maus hábitos? Na criança. Da onde começa a falta de fortalecimento? Na criança. Aonde começa o uso de eletrônicos, de movimentos inadequados? Na criança. É aí que a gente tem que se dar conta o que a gente precisa fazer para que mude essa realidade. Isso é estar olhando além do que às vezes a gente possa estar percebendo. Isso é você perceber que essa demanda vai ser uma busca cada vez maior. E aí você está pronto para dar aquilo que as pessoas estão buscando. Porque elas vão buscar. Elas vão buscar. E quando você estiver pronto, aí é ainda mais fácil, porque você está pronto para fazer aquele trabalho. Adaptado com aquilo que realmente é necessário naquele momento, e não aquela coisa, poxa, Vânia, eu recebi, inclusive, pessoas me dizendo assim, Vânia, eu preciso fazer alguma coisa, as pessoas já estão batendo aqui na minha porta, na minha clínica, no meu estúdio, pedindo um trabalho para as crianças, elas já estão me pedindo. Eu venho dizendo isso. Eu venho dizendo. E escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Vai aumentar muito essa procura. Muito. Porque o Pilates, ele não tem que ser, inclusive, o Pilates Kids, ele não tem que ser só o Pilates. A criança vai fazer o Pilates. Não, ele pode vir juntamente com outro esporte que a criança já pratica. Ele vem como um agregador daquele esporte, ele vem como um preventor de lesões, ele vem como um acompanhamento de alguma outra atividade que a criança já gosta de fazer. E aí você começa a se dar conta, poxa, verdade, Vânia. Porque por mais que às vezes os pais te digam assim, ah, mas o meu filho já faz natação, mas a natação não trabalha toda a questão da coluna quanto o Pilates trabalha. Não trabalha tanto a mobilidade, não trabalha os movimentos, extensão, flexão, rotação, como o Pilates trabalha. Não trabalha o entendimento de crescimento axial. E quando você se dá conta de que nenhum outro esporte trabalha tanto quanto o Pilates Kids trabalha, você realmente enxerga e consegue argumentar com qualquer outro pai que qualquer outra atividade não vai trabalhar aquilo. E aí você realmente enxerga que é uma busca que vai ser cada vez mais pela parte dos pais, pela parte dos educadores, pela parte, inclusive, das crianças. Mas você precisa entender que é uma busca de algo que deve ser levado com seriedade,
com profissionais realmente capacitados para trabalhar aquilo e que realmente estejam querendo fazer um trabalho diferenciado. O método, ele tem que estar de acordo com a criança, com as necessidades, com as buscas e com os desejos das crianças. Eu vi, seguidamente, eu deixo alguns stories, né, das minhas aulas, inclusive. E às vezes você pode pensar, poxa, mas a Vânia está colocando uma coisa aqui que, teoricamente, não é do Pilates. Não é um exercício específico do Pilates. E não deve ser trabalhar só os exercícios do Pilates. Você está trabalhando com crianças. Certo, gente? Então, o que você precisa realmente só revisar aqui com vocês? Esses 3 fatores são extremamente importantes. Primeiro, tá? Você realmente tem que fazer algo que tenha uma busca ou que você já percebe que vai ser buscado, tá? Então, tem que estar na frente, você tem que enxergar na frente e não ficar só correndo atrás das coisas que as pessoas vêm fazendo. Ah, agora estourou a CrossFit, aí a pessoa vai lá começar a aprender CrossFit. Até que você realmente aprenda, quem começou 3, 4 anos atrás, já está anos-luz na sua frente. Ah, agora começou a busca de Pilates para criança, muito pequenininha, muito pouco falada, na sua cidade não tem ninguém, na sua cidade você não sabe de ninguém, nunca viu, mas você já ouviu que em alguns lugares já está sendo inserido? Pega logo isso, gente, porque isso vai acontecer. Já começou. E então não espera encher de pessoas na sua cidade para você dizer, ah, agora sim, eu acho que tem sim essa busca. Não seja inocente, tá? Segundo fator, tudo que você for fazer tem que realmente ter uma quantidade de pessoas que vale a pena ser trabalhado. Quando você trabalha um por um, você vai estar vendendo a sua hora. E quando você vende a sua hora, você só tem 24 horas e acabou. Então, não pense dessa maneira. Pense na questão de escalar. Como eu posso crescer? Como eu posso melhorar? Como eu posso aumentar o que eu venho fazendo? Isso é quando você entende sobre escala, sobre escalabilidade. Busca na internet, gente, o que é escalabilidade. Busca para que você possa e ter escalabilidade. A grande maioria não vai encontrar isso, porque não tem. Agora, quando você tem um método que foi pensado, inclusive, sobre isso, e que eu ensino como você deve usar a escalabilidade a seu favor, você realmente consegue saber que, poxa, hoje eu trabalho menos e ganho muito mais. Porque eu uso uma lei que realmente favorece a você. Então, precisa entender esse segundo fator. E o terceiro e último fator que eu vim falar para vocês é quanto você realmente está trabalhando com pessoas que se renovam. Então, você nunca vai ficar com aquelas pessoas, né? E eu já trabalhei em estúdio por alguns anos, aí aquelas mesmas pessoas que chegam com os mesmos problemas, com os mesmos mau humor, com aquela cara que a gente diz, ah, lá vem a pessoa de novo com aquele jeito, e tudo dói, e ela dói aqui, e dói ali, às vezes ela nem dói nada, na realidade ela quer atenção. Quem nunca pegou um paciente assim, que você diz, mas será mesmo que dói tanto? Porque na realidade parece mais que ela quer um carinho, a pessoa quer uma atenção, ela quer que alguém ouça, alguém que olhe para ela. E aí tem momentos que você diz, ah, chega, né? Tô cansada, às vezes, de pegar esse tipo de paciente, esse público que realmente está sempre para baixo e que, por mais que você tente estar animado, ele te puxa porque ele está sempre de mau humor, está sempre cansado. Uma pessoa com dor, ela realmente é uma pessoa amarga, é uma pessoa difícil de lidar, é uma pessoa que realmente ela tenta achar tudo que é problema. Eu tinha um paciente que realmente era complicado de trabalhar com ele. Ele testava o tempo inteiro. Ele me testava o tempo inteiro. Até que um dia eu disse assim para ele, olha, quem tem a dor é você. Se você não quiser fazer os exercícios, boa noite, vá para casa. Poxa, estava eu lá, tentando fazer um bom trabalho. E pedindo para ele fazer as coisas. E cada movimento que ele fazia, ele, ai, que saco. Ai, não sei o quê. Parecia que eu estava obrigando ele a fazer algo que era pro bem dele. E aí, gente, quando você percebe que você não precisa mais trabalhar com esse público, que você vai pegar um público que está sempre feliz.
A criança, ela tá sempre feliz, ela não tem dor, ela não reclama. O máximo que acontece, ela ficou chateada ou ela chora um pouquinho porque ela perdeu na brincadeira, gente. Você percebe o quanto de leveza é trabalhar com criança? Um peso que você não precisa carregar? Uma dor que é da outra pessoa, ela bota nas suas costas às vezes. Sem falar que você sempre vai ter crianças novas. E essas crianças que estão vindo, gente, mais ainda são necessárias serem trabalhadas, mais ainda você precisa fazer um trabalho diferenciado, porque elas estão vindo com menos desenvolvimento motor, com menos experiência, com menos vivências de vida. É aquelas crianças que às vezes foram super protegidas, que os pais nunca deixaram fazer nada, tudo era não, não faz isso, não faz aquilo, olha, tu vai cair. E a criança vem no mundo que a gente precisa botar ela realmente se movimentar. E aí você percebe a alegria no final de uma aula, aí você percebe o prazer de dar uma aula, de você chegar e a criança chegar com uma flor para você e dizer assim: oi, prof, que legal, hoje eu trouxe para você. Isso é prazer também em trabalhar. Isso é quando você pode buscar esses fatores que, além de ganhar mais, além de aumentar o seu faturamento, é prazeroso, gente. Eu já não foi nenhuma nem duas vezes em que eu estava indo ao estúdio, onde eu tenho a sala, inclusive, para as crianças, e que as crianças me viam, hoje, prof, tem aula, né? Feliz de dizer que tem aula. E alegres. E quando você diz, pessoal, ó, tá na hora, e elas reclamam porque está terminando. Aonde a gente encontra isso? Aonde? Me fala, porque no Pilates tradicional eu não encontrei. Era muito mais complicado. Era uma em 10 pessoas. A maioria reclama. A maioria sente dor. A maioria tem problema. A maioria às vezes chega. Um dia ela tá feliz, um dia a pessoa tá para baixo, daí tu não sabe se é tu que tem um problema, se de repente, será que eu tratei ela diferente? Será que... E aí, não tem nada a ver com você, às vezes é ela que tem os problemas. E você sai de lá angustiado, pensando, poxa, será que eu tratei mal essa pessoa? Será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou? Será que ela vai sair do estúdio? Ai, meu Deus, se ela sair, é mais um que vai sair do estúdio. Como é que eu vou fazer para pagar as contas? Se liberta desse tipo de coisa, gente. Que numa turma de 10, se sair um, não faz nem muita diferença. Vocês entendem como muda a situação totalmente? Como muda o entendimento totalmente? Quando você realmente entende o que está acontecendo, gente? Quando você realmente sabe o que está acontecendo? Então, para realmente agora e analisa a realidade de hoje. Para realmente analisa como você quer ter essa quantidade de horas, como você quer trabalhar, como você quer ser daqui a um tempo, como você realmente vai estar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. É isso que eu quero mostrar para vocês, que tem essa possibilidade. Que esses 3 fatores são 3 fatores que eu trouxe. Ele tem diversos outros. E aí você realmente vai entender a grande diferenciação que é saber trabalhar com um método que te dá isso, te dá essa sensação, que te prepara para fazer um bom trabalho, que te prepara para ser diferenciado, que te coloca numa situação em que não tem ninguém na sua cidade fazendo, em que você vai ser, de repente, o primeiro. Então, para realmente, pessoal, e analise a realidade de hoje. Aonde você vê o que eu falei hoje, gente? Aonde você encontra isso? Ontem mesmo eu disse, né? Falava com uma vizinha que é profissional da área de educação física, ela é licenciada, né? Ela trabalha com na questão das escolas, e ela me disse, Vânia, a maioria das minhas colegas não estão trabalhando na área. Poxa, gente, quanto investimento você colocou para se formar? Para ser hoje um fisioterapeuta, para ser hoje um profissional de educação física, para você não ganhar nada disso, não ganhar nada que venha desse investimento que você fez. Eu me revolto com isso. Eu me revolto. Inclusive, eu dizia para o Mica, meu Deus, sou muito fora da curva. Meus alunos são muito fora da curva, porque você mostra algo que eu conversava com a pessoa e ela não via o que eu vejo.
ela não enxerga isso. E quando a pessoa não quer ver, é aquela história, é a mesma coisa que a pessoa não quer aprender. Se ela não quer ver, tu pode mostrar, tu pode desenhar, tu pode dar foto, vai fazer tudo e ela não vai sair daquilo, ela não vai entender. Entende? Então vocês precisam ter clareza do que você pode mudar a sua realidade, você pode mudar o ano de 2021. Hoje de manhã eu falava, inclusive, e se fechar tudo, Vânia, o que eu faço? Eu dei uma estratégia do que fazer. Eu montei um plano B para a pessoa. Mesmo que tudo feche, mesmo que a gente volte a ficar em isolamento, mesmo que a doença dê um outro pico, o que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Entende? É isso que você tem que ter a consciência de entender que 3 fatores que eu trouxe na live de hoje pode mudar a sua realidade, pode mudar, inclusive, dar outro rumo para a sua vida. E eu não tenho dúvida que esse rumo é o melhor. Tem uma pergunta aqui, a pessoa me pede, eu não sou fisioterapeuta, posso dar aula para crianças? Para trabalhar com Pilates para criança tem que ser de duas formações, ou profissional de educação física ou profissional de fisioterapia. Essas são as 2 áreas que podem atuar dando aulas de Pilates para criança. Tá? Ah, Vânia, eu sou acadêmica, eu estou fazendo faculdade, eu posso? Pode, como estagiário. Tá? Então, assim como você pode, de repente, trabalhar numa academia, trabalhar numa escola como monitor e tal, você também pode trabalhar com Pilates para criança, mas tem que ser essas 2 profissões, tá? Ah, eu já trabalho, inclusive tem outra pessoa aqui, eu tenho curso de Pilates clássico, posso dar aula para criança? Pode, se você já tem um curso, provavelmente você é fisioterapeuta ou então profissional de educação física, então você pode trabalhar com criança. Tá? Então, vocês podem sim entrar por outros caminhos, vocês podem olhar para outros lugares, vocês não só podem, como devem olhar para outros lugares, irem por outros lugares. Quando todo mundo vai para o mesmo caminho, o que acontece, gente? Um excesso de profissional fazendo as mesmas coisas. O que acontece com os profissionais? Começam a, teoricamente, né, desculpa a palavra, se prostituir. Aí é um que baixa mais, que baixa mais, que baixa mais, quando vê, realmente fica complicado. Então, pode, inclusive, prof de educação física, pode trabalhar e deve trabalhar com Pilates para criança. Profissionais, eu sou profissional de educação física. Estamos juntos aí na nossa profissão. Vamos erguer essa profissão, gente. Chega de, tu é prof de educação física, as pessoas falam, debochando às vezes. E tudo que a gente estudou, e tudo que a gente aprendeu, e tudo que a gente investiu. Sabe o que elas falam da gente, às vezes? Que a gente, às vezes, não tinha resultado. Agora, quando começa a ter resultado, quando começa a ter uma vida melhor, quando você começa a ter uma qualidade de vida e proporcionar isso para sua família, as pessoas não falam mais, tu é prof de educação física, tu é fisioterapeuta, nossa, vai passar fome. Não é assim? Infelizmente é assim, mas eu quero mostrar para você que não precisa ser assim. Você pode ser a pessoa fora da curva, como eu vim falando ontem. Entenderam, gente? Entenderam? Vamos lá. Tenho 52 anos, você acha que é válido fazer a faculdade agora? Sempre sonhei ser profissional de educação física. Deve ser Regina, Regiane. Olha, eu tenho algo dentro de mim que, se é teu sonho, não importa a idade que você tem. Você vai fazer ele e isso vai ser uma motivação para a sua vida. Eu não tenho dúvida de que 52 anos é metade da vida hoje em dia. Então, você tem mais metade da sua vida para viver. Então, vale a pena. Hoje a informação é mais fácil, a informação, a graduação é mais acessível. A gente pode ter graduação, inclusive, à distância, que facilita algo que às vezes não facilitava na nossa época. Hoje, inclusive, você pode fazer de uma maneira que não seja tão cara, né? Eu sei que tem profissionais aqui que investiram um valor alto para se formar, porque era muito caro. Eu lembro quando eu fiz a minha faculdade, gente, era caríssimo a área da saúde, era muito caro. Eu trabalhava em outras áreas, né?
como eu contei ontem, né? Eu trabalhei como vendedora por muito tempo para pagar minha faculdade. E era caríssimo. Hoje já é muito mais em conta. Hoje, dependendo da faculdade, elas dão de 50%. Então, se você puder, vai atrás do seu sonho. Vai atrás, vai valer a pena. Vai mudar a sua realidade. E não pense na idade, pensa na idade mental que você tem. Tem pessoas com 50 anos que são jovens e tem jovens com 30 anos que são velhos, que tem a cabeça de velho, a cabeça de pessoa que parou no tempo. E é isso que você tem que contar, não a sua idade que está lá no registro, mas a sua cabeça, aquilo que você é. Entenderam, gente? Então, realmente, são coisas que a gente vai vendo, a gente vai vivendo, a gente vai vivenciando, a gente vai experimentando. E hoje eu digo para mim, poxa, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não me dei conta antes disso? Por que de repente fiquei trabalhando 10 anos no estúdio lá, sofrendo horrores com pessoas que nem eu falei antes para vocês na live, sendo que era muito mais tranquilo. Era muito mais prazeroso. Hoje eu dei aula para as crianças assim, às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. A maioria das vezes, 4 horas da tarde, nunca tinha ninguém no estúdio. Por quê? Porque tu tinha que ficar até às 9 horas da noite lá para trabalhar as pessoas que vinham depois do horário. É um outro negócio, é um outro mundo. E realmente é esse mundo que eu quero te mostrar. É esse mundo que eu quero que você entenda, que você realmente abra os seus olhos para tantas coisas boas que vão começar a ter. Certo, gente? Tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Mande aí que eu vou estar respondendo. Temos mais alguns minutos aqui até eu realmente terminar essa live. Mas é importante que vocês realmente tirem as dúvidas, que você realmente esclareça, pergunte. Não tem pergunta errada, tá? Tem pergunta que precisa ser respondida, tá? O que difere dar aula para criança e para adultos? Posso usar a mesma metodologia? Não. Não é a mesma metodologia. O que você ensina para um adulto tem que ser diferente ensinado para a criança, tá? A base pode ser muito parecida, mas a metodologia não só deve, como tem que ser diferente, tá? Você não ensina uma criança da mesma maneira que você ensina um adulto. A necessidade da criança é diferente da necessidade do adulto. A vivência do adulto é diferente da criança. As experiências da vida de um adulto é diferente das experiências de uma criança. Então, tem que ter uma metodologia de acordo com a criança, para que realmente você supra aquela necessidade daquelas crianças. Inclusive, por algumas fases da criança. Cada fase, cada faixa etária, cada fase da criança, ela tem uma demanda, ela tem uma necessidade, ela está pronta para algumas coisas, mas não para outras. Assim como uma criança, você não pode ensinar ela diretamente a caminhar. Ela tem que rastejar, ela tem que engatinhar, para depois ela começar a se segurar e aí ela começar a caminhar. A sequência do ensinamento é o mesmo. Na realidade, eu quero que você entenda a oportunidade que você tem na sua vida. É uma oportunidade, é uma mudança na sua vida que vai depender de você. É uma mudança. É uma tendência que está acontecendo. E quando a gente enxerga isso, existe uma frase que eu sempre falo, não é minha, eu escutei ela, que diz assim: depois que você vê, não tem como você desver aquilo. Então, assim, depois que você viu algo, não tem como você dizer, não, agora apaga que eu não vi isso. Não tem, fica a informação. Então, quer um mundo diferente? Você quer uma vida diferente? Você quer um ano diferente? Então, você tem que fazer coisas diferentes. Não adianta como a gente vê, né? Ah, mas eu fiz uma listinha de desejo. Ah, mas eu passei de amarelo, mas eu pulei 7 ondinhas, eu botei louro na carteira. Quanta simpatia a gente ouve, né, gente? Você acha, sinceramente, você acha que passar de amarelo, que botar louro na carteira, que pular 7 ondinhas vai fazer a diferença na sua vida se você não fizer nada? Não faz, gente. Não faz e nunca vai fazer. As pessoas, elas mudam. E aí as coisas acontecem.
Quando você faz as coisas diferentes, aí os resultados são diferentes. Então, se você quer ter resultados diferentes, comece a tomar atitudes diferentes. Porque se você ficar fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser igual. E se não foi bom 2020, mude para que 2021 seja diferente. Mas você está no controle da sua vida e é você que decide. E eu realmente quero dizer para vocês que chegamos ao final da nossa live de hoje, das 19h07. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né? Eu sempre digo que quando a gente compartilha, a gente agrega ainda mais conhecimento, porque aquilo que eu tenho, aquilo que você já tem de bagagem, melhor ainda, né? Então você realmente aprende ainda mais, você realmente questiona ainda mais. Se tiver dúvida, pode me mandar. Eu realmente gosto muito de responder as perguntas, porque são nas perguntas que a gente começa a entender um pouco mais sobre as pessoas, sobre os medos, inclusive, que rondam as pessoas, né? Era isso, gente. Obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Se vocês souberem de mais profissionais que são da área da nossa área, né, da saúde, que são profissionais de educação física, principalmente, né, e fisioterapeutas, que são quem podem realmente trabalhar com Pilates, não que outras pessoas não possam aprender, né, você pode, inclusive, aprender e ser uma pessoa que vai querer fazer um negócio sobre isso e contratar profissionais, né, então também tem essa opção, mas normalmente as pessoas que me acompanham são essas pessoas, né, são pessoas que realmente podem trabalhar com isso e podem mudar a sua vida. Certo, gente? Beijo grande, a gente se vê amanhã às 7h07. Fiquem com Deus e até amanhã. Espero vocês. Tchau, tchau.